Que alegria e que privilégio. Que Deus te abençoe e te use. Está em casa, meu apóstolo. Amém. Amamos a sua vida, viu? Boa noite, queridos. A graça e a paz do Senhor. Amém. Querido pessoal do louvor, muito obrigado. Tá? Deus abençoe. Muito obrigado a vida de vocês. Obrigado por esse tempo de adoração. Queridos, é uma grande honra poder estar nesse lugar. Essa igreja que eu vi nascer em Maringá. Na verdade, já tem alguns anos e a gente acompanha o apóstolo Judá e a pastora Zilda Bertelli, primeiro como amigos, colegas ministeriais, participando das conferências, Faminto, Escola de Profeta. Estive na Viraí, quando ele fez a primeira Escola de Profeta, e eu estive aqui pelo menos 3 vezes, honrando um bom relacionamento que nós temos com o pastor Judá Bertelli. Eu costumo dizer que a minha experiência com o pastor Judá Bertelli é uma troca, né? Você vai descobrir ao longo da minha administração que eu sou uma pessoa extremamente conservadora, né? Eu sou aquele, eu costumo dizer que eu sou batista, só estou pentecostal, entendeu? Se você pergunta, o que você é? Eu sou batista, mas eu estou pentecostal, tá? Até mesmo a minha experiência com o batismo do Espírito Santo foi algo inusitado. Minha esposa, ela teve uma experiência com o Espírito Santo ainda muito jovem, e já éramos casados. Eu era professor de um seminário batista tradicional, conservador. Eu costumo dizer que eu não era batista, eu era baptista, né? Formado aos pés dos gamaliéis americanos. Eu era professor de seminário e me orgulhava muito, e até hoje tenho uma grande alegria com tudo que eu aprendi naquele lugar. Entretanto, a esposa teve uma experiência com o Espírito Santo. Um dia ela chegou em casa e ela falou para mim assim: olha, eu não sei como é que você vai lidar com isso. Eu era professor da escola bíblica dominical, diretor de um seminário. Ela falou assim: olha, eu estou orando em línguas. Eu falei: misericórdia. Mas como é que eu vou lidar com esse trem agora? Como é que eu vou explicar para os meus professores, para os meus pastores? A minha esposa, a esposa do pastor da igreja, batista, conservadora, está orando em línguas. Mas Deus nos abençoe a nossa vida. Eu me lembro que ela falava para mim assim: um dia você vai ter uma experiência com o Espírito Santo. Eu já tenho. Deixa eu falar em línguas, tá bom, né? E Deus um dia me pegou do jeito. Eu gosto de pensar que Deus é um Deus especialista em arrumar o que está bagunçado, mas também é especialista em bagunçar o que está arrumado demais. Eu sou muito arrumadinho, sabe? Arrumadinho, sou muito conservador. Minha formação, uma formação bem conservadora. Agora imagina, vocês conhecem o apóstolo de vocês, tá? É um homem totalmente livre no espírito, né? E andar com o pastor Bertelli nada mais é do que um grande prazer em ser desafiado por aquilo que ele carrega. Respeito e honro aquilo que esse homem carrega. Eu costumo dizer que eu olho para ele e eu sinto inveja de algumas experiências dele. Vejo a movimentação dele no mundo espiritual, eu digo: uau. Sabe, deixa eu contar um segredo para vocês. Não conta para ninguém não, eu sei que está na internet, mas não conta para ninguém não, sabe? Eu nunca vi anjo. Eu nunca vi um anjo na minha vida. Eu já tentei. Estou falando sério. Eu nunca vi anjos, mas também nunca vi demônio. Tá elas por elas, está tudo certo, né? Eu me lembro uma ocasião em que eu preciso contar essa experiência, mas não sei porque o Espírito está me levando a contar essa experiência. Eu queria muito ver anjos, mas pensa num cara que queria ver anjo, era eu. Sabe? Eu tenho percepção do mundo espiritual. Eu percebo o mundo espiritual pesado, leve. Eu percebo a presença de Deus. Isso aqui é muito fácil. Eu tenho muita percepção espiritual, mas visão não. Eu sou íntegro demais para falar que eu vi aquilo que eu não vi. Eu não consigo lidar com isso. Se eu vi, eu vi. Se eu não vi, eu não vi. Eu não quero forjar experiência para impressionar ninguém. Isso é algo que eu carrego. Só que eu queria ter uma experiência.
E um dia eu decidi fazer um retiro espiritual, 3 dias de jejum, sem água, sem nada, para ver anjo. Não, sério, falando sério. Eu fui para o meio de um sítio, no meio de uma mata, na Serra de Teresópolis, no Rio de Janeiro. E eu e mais 2 pastores. E eu falei com Deus, vou ficar 3 dias de jejum. Algum momento vai ter que vir um anjo, eu vou ver um anjo. Passou o primeiro dia, primeira noite, segundo dia, segunda noite, nada de anjo. Eu tive muita experiência, muita palavra, muita coisa, mas anjo que era bom, nada. Aquela madrugada, eu falei, essa madrugada eu vou ver. Eu estava no meio da serra, era uma noite linda, o céu super estrelado, no meio de uma floresta, sem luz natural, com aquele céu maravilhoso dentro da floresta. Eu peguei, pastor Fabiano, eu fui para cima de um rio, tinha um rio assim, eu subi em cima de uma pedra, que era perto da casa. Eu falei, vou passar a noite toda aqui, enquanto eu não ver anjo, eu não vou deitar. Eu peguei uma coxa de retalho, que a minha avó tinha feito. Sabe aquelas coxas de retalho, cheias de cor? E estava friozinho, eu botei aquela coxa. Eu fiquei olhando as estrelas assim, e falando, caramba, a Bíblia associa anjo às estrelas. Quando Satanás caiu, trouxe 1/3 das estrelas do céu. Eu falei, então, qualquer um pode ser anjo. Ficava, será que é aquele anjo lá? E nada de anjo. Olhar para outra estrela, estou falando sério, estou brincando não. Será que ele é anjo? E nada de anjo. Gente, eu passei a noite inteira tentando ver anjo. E eu não consegui ver anjo. Passei aquela noite sozinho, embrulhado daquela coxa de retalho, tentando ver anjo e não vi anjo. É certo, não? O senhor não quer mostrar anjo? Não mostra, eu vou deitar. Aí fui dormir. Quando foi para que eu acordei, eu estava andando no sítio, e o caseiro do sítio era um homem da Assembleia de Deus, irmão José. Irmão José, eu estou andando assim, o irmão José me encontra e falou, pastor, o que foi aquilo essa noite, pastor? Eu falei, o que foi, José? Ele falou, não, pastor, eu e a véia, eu chamava a esposa dele de véia, eu e a véia estava buscando uma experiência com Deus, e nós estávamos de noite, de madrugada, de joelho, e começamos a ouvir uma cantoria. Você viu a cantoria? Eu falei, é o pastor. Aí olhamos lá, mas não era o senhor com aqueles outros 2 pastores, vestidos com aquela roupa de batismo, de branco, vocês 3 cantando. Eu falei, velho, graças a Deus, né? Jesus não está voltando não. Eu falei, Zé, tem alguma coisa errada. Primeiro que eu estava sozinho, segundo que eu não estava de branco, estava com a coxa de retalho. Ele falou, vem cá. O pastor estava lá com aqueles 2 pastores de branco, estava ou não estava? Aí a irmã Maria falou assim, estava. Aí deu um nó na minha cabeça. Eu falei, eu estava sozinho, embrulhado na coxa de retalho, os outros pastores dormindo lá dentro, e o irmão José e a irmã Maria viram os 3 de branco cantando, e eu não estava cantando. Eu falei, tá bom, irmão, tá bom, deixa quieto. Eu estou andando pelo meio do sítio lá, aí eu lembro de um texto bíblico. Os anjos de Deus acampam ao redor. Resumo da história, eu estava procurando anjos lá em cima, estavam os 2, um de cada lado aqui, ó. Eu só fui meio tonto, em vez de olhar para o lugar certo, eu liguei no lugar errado. Então, querido, assim, isso sou eu, né? As minhas experiências são muito com a palavra. Agora imagina, eu estou lhe contando isso de propósito, só para vocês entenderem que coisa preciosa é ter uma aliança como homem, como o pastor Bertelli. Ele com o decantil dele, com todas as coisas que ele vê, é tão lindo ser tocado pela unção que ele carrega. Eu respeito muito o apóstolo Judá, a pastora Zilda, muito, amo demais aquele casal. Eu costumo dizer que Deus nos uniu, primeiro para ele me levantar um pouco, jogar um pouco para o céu, e depois para trazer ele um pouco para a terra. Então está dando certinho, né? Então nós temos caminhado ao longo desse tempo em aliança, em cuidado. Tenho a gratidão de ouvir deles, né? O meu pastor, é tão gostoso quando alguém chama de meu pastor. E antes de pregar, eu quero falar a última coisa sobre isso. Ouça bem, queridos, eu sou pastor de uma igreja no Rio de Janeiro, na cidade de São Paulo. A nossa igreja cresceu bastante, é uma igreja de 15 anos, e ela cresceu bastante.
cidade favorece, nós temos uma boa equipe pastoral. E na igreja tem muita gente, esquece o número, tem muita gente. Mais gente do que eu aguento cuidar. Eu costumo dizer o seguinte: tem duas opções. Você que é membro dessa igreja, eu falo para a minha igreja, você que é membro dessa igreja, se você quiser brincar de ser pastoreado, eu posso brincar de ser seu pastor. Você finge que eu te pastoreio e eu finge que eu pastorei você. É uma opção que você tem. Porque eu não posso pastorear quem não quer ser pastoreado. Agora nós temos outras opções. A gente cria uma aliança de verdade. Eu cuido de você e você me respeita como pastor. Deixa eu falar uma coisa para você, já que Deus tem me dado o encargo de cobrir esta igreja. Aprenda que Deus colocou algo sobre os pastores de vocês. Eles não são perfeitos, mas Deus depositou algo e entregou a vida de vocês na mão deles. Paulo escreveu em uma das suas cartas, ele diz assim: honre as suas autoridades espirituais, honre os seus pastores, porque os seus pastores, eles velam por vocês diante de Deus. Eles cuidam de vocês diante de Deus. Deus deu a eles os encargos para poder cuidar da sua vida. Então, cria uma aliança com o corpo pastoral dessa casa. Existem outros pastores, não só o pastor Fabiano e a pastora Angélica, mas existem outros pastores nessa casa. Cria vínculo. Não seja um frequentador de igreja, seja igreja. Eu quero agradecer a Deus esse tempo aqui presente. Queridos, só para você me conhecer melhor, eu sou pastor há 42 anos. Tá? Eu estou casado há 41 anos com a minha esposa. Não sei se consegue projetar uma foto. Consegue projetar uma foto que eu passei para vocês aí? Foi meio de improviso. Não sei se nós vamos conseguir projetar. Tá? Eu sou casado com a pastora Birna. Nosso casamento já vai aí para... Está aqui, ó. Já vai para 41 anos. Né? Essa é minha esposa linda, preciosa. Aqui está a minha filha caçula, tá? A pastora Milena. E também está ali o pastor Tiago, marido dela. São filhos, ela tem 32 anos de idade. É formada por uma universidade americana em teologia. É a líder do nosso ministério de ensino da igreja, responsável pelo ministério jovem da igreja. E ela tem um trabalho fantástico de discipulado junto com o pastor Tiago. Aqui também o meu genro, o pastor André, e a pastora Kemily, hoje pastoreando a nossa igreja na Europa. Eles estão em Portugal, nós temos uma missão na Europa, eles estão na cidade de Aveiros, estabelecendo uma igreja. E ali está meu netinho, né? O rastro do tacho ali. Esse netinho é uma figura, né? Neto é neto. E vô é besta mesmo, não tem jeito não. Entendeu? Então, querido, essa é a minha família. Essa foto aconteceu no dia 18 de janeiro de 2024. Pastor, como é que você lembra disso? Porque foi o dia mais importante do meu ministério. Nesse dia, eu ordenei meus 2 genros e minhas 2 filhas ao ministério. Hoje, essa é a nossa família e nós servimos ao Senhor. Amém, queridos? Tá? Abra sua Bíblia, por gentileza. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 43. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 43. Eu vou ler na NVT, a nova versão transformadora. Se você projetar esta versão, ok. Se não, acompanha na versão que você tem aí, ok? Isaías 43, a partir do verso 18 e verso 19, tá? Verso 18 e verso 19. Só que conseguimos aí, obrigado pela versão NVT. Antes de lermos o texto, deixa eu contar uma experiência para você. No ano passado, no mês de fevereiro, eu descobri que eu suturou uma úlcera. Eu estava em Porto Seguro e eu tive uma úlcera suturada. E como eu tenho um rim só, eu fui para o hospital. Depois de 3 dias internado, eu fiz uma endoscopia e descobri que eu tinha um câncer. A úlcera detectou um câncer. E eu precisei, no mês de outubro, passar por uma cirurgia,
robótica para tirar 50% do meu estômago, para tirar o câncer fora. É uma cirurgia aparentemente simples, né? Que com 3 furinhos ela terminava. O câncer ele estava instalado numa posição favorável, ele não tinha atingido outros órgãos, então era só arrancar aquele pedacinho ali, é como se fosse uma bariátrica, né? Então, arrancar aquele pedacinho, tirou. E assim aconteceu. No mês de outubro, eu estava no centro cirúrgico e rapidamente, com a questão de 2 horas e meia, a cirurgia terminou, eu fui para o centro de recuperação. No centro de recuperação estava tudo bem, até que um dia antes de receber alta, eu tive um problema cardíaco. Eu tive uma fibrilação arterial. Ou seja, o meu coração disparou e ele descompensou. Quando o meu coração descompensou, eles tiveram que dar um anticoagulante para que não tivesse um AVC, para que eu não subisse o sangue e tivesse um AVC. Quando eles aplicaram o anticoagulante, a cirurgia abriu. Quando a cirurgia abriu, encheu uma infecção abdominal. E aquilo ficou cheio de sangue. E eu tive que levar de emergência novamente para o centro cirúrgico, onde eles tiveram que abrir daqui até embaixo para tirar o sangue. À medida que eles tiravam o sangue, tá, o meu rim parou. Eu só tenho um rim. Quando meu rim parou, trouxeram a máquina de hemodiálise. Ainda dentro da UTI, eu estava tomando hemodiálise, fazendo uma hemodiálise de 4 horas. Enquanto fazia a hemodiálise, sabe? Eles fecharam toda a cirurgia, estava tudo ok. Bom, para resumir a história, foram 24 dias de UTI. 5 cirurgias, 3 intubações. Às vezes, a cada 2, 3 dias, eu voltava ao centro cirúrgico. Por 3 ocasiões, os médicos decretaram que eu não tinha mais como viver. E foram lutas muito pesadas. Hoje, graças a Deus, eu estou vivo. E durante esse período, tive alguns momentos de reflexão, de encontro com Deus. Eu e Deus ali naquele lugar sozinho. E Deus me fez lembrar de uma série de mensagens que eu havia pregado sobre recomeços. Recomeços. Teve um ano que eu preguei 16 mensagens sobre esse tema. Deus me fez lembrar de que eu havia começado a mensagem, a primeira mensagem que eu preguei sobre recomeço tem o seguinte tema: começar é para heróis, começar é para empolgados, começar é para corajosos, mas recomeçar, só heróis recomeçam. Para começar é fácil, basta uma empolgação. Quando você começa, você não tem referência de passado, por isso é começo. E quando você não tem referência de passado, o que acontece com você? Tudo é empolgação. Vou começar uma empresa, empolgação. Vou começar um casamento, empolgação. Vou começar uma igreja. Você tem uma palavra, você tem um entusiasmo, existe uma referência dentro de você e você está feliz. Vamos ter filhos, vamos começar a nossa paternidade, a nossa maternidade. Queridos, para começar, basta ser empolgado. Para começar, basta uma decisão, basta decidir. Só que você não tem referência de fracasso, você não tem referência daquilo que dá para trás. Ou seja, sendo assim, começar é para sonhadores. Basta ter um sonho e você começa. Agora, recomeçar, você vai ter que lidar com o que deu errado. Você vai ter que começar com aquilo que você sonhou e não funcionou. A empresa que você abriu e faliu. O casamento que você acreditou e agora não está dando muito certo. O filho que você criou e agora está longe. O amigo que você tinha, o namoro que você tinha,
costumo dizer, nós vemos uma geração muito inconstante. Você pergunta, você vai fazer o quê? Vai fazer medicina. Quero fazer medicina. Aí você pergunta, quanto tempo você está estudando? O Espírito Santo vai me ajudar. Vai nada. Vai não. O Espírito Santo não é divino. E ele não vai botar na sua boca, nem na sua cabeça, aquilo que você não estudou. A função do Espírito Santo é fazer você lembrar. Está escrito lá em João capítulo 14. A função do Espírito Santo é fazer você lembrar daquilo que você fez. Ou seja, você quer passar em medicina? Estuda. E aí o Espírito Santo te ajuda a lembrar do que você estudou. Mas tem muita gente que aí começa e larga no meio do caminho. Por quê? Porque estava entusiasmado. Agora, recomeçar, você tem que ser macho. Como diz os nossos irmãos cearenses. Para começar, você tem que ser herói. Quando você olha a Bíblia Sagrada, você vai descobrir que Deus é um Deus de recomeços. Repita comigo, Deus é um Deus de recomeços. Um dos atributos de Deus é que Deus acredita no nosso recomeço. E Deus investe no nosso recomeço. Deus é especialista em pegar aquilo que está dando errado e levantar a gente no lugar onde a gente caiu. É onde nós caímos que Deus nos levanta. Lembra daquele jovem que perdeu o machado? Quando ele foi procurar Eliseu, ele falou assim, Eliseu perguntou, aonde caiu o machado? Lá em 2 Reis capítulo 6. Porque ouça bem, o machado só levanta onde ele afundou. Deus é o Deus especialista em recomeçar. Um dia eu estava perguntando a Deus, na minha intimidade com Ele, eu falei, Deus, tem uma pergunta pessoal, muito íntima. Quando Adão pecou, o Senhor investiu em Adão, o Senhor fez um boneco, soprou em Adão, e aí aquele boneco virou vida. A Bíblia diz que ele pegou o pó da terra, todos lembraram dessa história? Ele pega o pó da terra, faz um bonequinho, sopra e nasceu Adão. E deu a Adão autoridade, ele deu a Adão tudo, deu a Adão um jardim, deu a Adão a Eva. Ele investiu na vida de Adão. E Adão um dia decidiu dar as costas para ele. Você conhece a história? Decidiu dar as costas para ele. Um dia, pastora Fabiana, eu perguntei, pastora Angélica, eu perguntei para Deus, falei, Deus, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Não era mais fácil, pensa comigo, não era mais fácil o senhor fazer outro boneco? Não era mais fácil o senhor pegar, fazer um outro bonequinho assim, ó, e soprar o sopro da vida do boneco novo? Aí nascia Adão 2, a revolta. E se esse Adão 2 desse errado, faz um terceiro boneco. Adão 2, a ressurreição. Ia virar uma série de Netflix. Eu falei com Deus, Deus, não era melhor o senhor fazer um outro boneco do que investir nesse cabra que não quer o senhor? Agora, por causa do senhor acreditar nele, estou eu aqui pagando o pecado. Aí, ó. A culpa do Adão, tudo que eu vivo hoje é culpa do Adão. Sabe o que Deus respondeu no meu espírito? A diferença é quando eu me chamo de Djalma, eu acredito em recomeço. Essa noite é um recomeço para você. Essa noite eu estou aqui como um encargo. Ouça um recomeço para você. Deus ainda não terminou com você. Quando você lê Hebreus capítulo 11, os heróis da fé, você vai ver que esses homens entraram na galeria dos heróis, porque eles passaram por uma luta. Não existe herói que não passou por uma batalha. Você nunca vai ser herói se você não tiver enfrentado uma batalha.
tiver vencido aquela batalha. Eu poderia citar um por um dos heróis da fé, e você vai descobrir o que tornou Abraão um herói foi que ele não desistiu do dia mau. Isso é herói. Por isso, começar é para sonhadores. Mas de começar é uma essência que Deus coloca dentro da gente. A essência dele. Para acreditar que existe um recomeço. Eu ouso dizer que nessa noite, alguns de vocês vão startar um recomeço em alguma área da vida de vocês. Seja na vida ministerial, na vida pessoal, na vida familiar, na vida financeira, na vida empresarial. Porque Deus é o Deus do recomeço. Isaías capítulo 43, ele vai dizer: esqueçam tudo isso. Vou repetir: esqueçam tudo isso. Eu vou repetir: esqueçam o passado. Sabe por quê? Porque o seu passado, aquilo que passou para trás, não é nada comparado ao que eu vou fazer. E Deus profetiza: estou prestes a fazer algo novo. Estou prestes a fazer algo novo. E Deus fala: vejam, eu já comecei. Eu já comecei. Eu já comecei. Você pode não estar percebendo, mas Ele já começou. E Ele termina dizendo: eu abrirei um caminho no meio do deserto. E eu farei rios na terra seca. Fala conosco, Deus, nessa noite, em nome de Jesus. Sabe, queridos, esse texto aí começa a nos ensinar uma lição. O maior inimigo do novo é o velho. A maioria das coisas que nós não vivemos, que Deus tem pra gente, e Ele profetiza: estou fazendo algo novo. Mas Ele mesmo diz: vocês não percebem. Por que você não percebe? Porque você está pegado ao velho. Aí Ele começa dizendo: esqueça o velho. Porque o velho, ele não só compromete o teu presente, como ele invalida o teu futuro. Viver de coisas velhas, essas coisas velhas estão interrompendo o que Deus tem para fazer hoje na sua vida. Porque você está carregando um defunto com você. Ah, fulano me traiu. Eu quebrei a empresa, eu perdi o emprego, meu filho me largou, o meu ministério, o pastor fez aquilo. Ah, porque, querido, não importa qual é a área. Esqueçam tudo isso. Porque há algo novo surgindo. E Deus, se vocês não percebem, vocês não percebem. Deus está dizendo assim: abre o olho para perceber o que Deus quer fazer. Existe algo que Deus quer fazer da sua vida. Mas se você ficar agarrado nesse passado, o passado vai impedir você de viver o que Deus tem para fazer. Por favor, eu não estou aqui sendo leviano com o que te aconteceu. Eu não estou ignorando que coisas sérias acontecem com a gente. Quando eu estava passando pela enfermidade, eu achei que eu ia morrer. Sabe, eu fiquei pensando nas minhas perdas. Na verdade, eu estou aqui hoje para dizer para você: eu estou vivendo um recomeço. Eu vou ficar preso. Ah, meu Deus, só para você entender, só para você entender. Eu estou aqui hoje. Segunda-feira passada, estava numa quimioterapia de 4 horas, tomando veneno por 4 horas numa quimioterapia. Saí de lá com uma bolsa de quimioterapia e fiquei terça e quarta-feira. Até quarta-feira desta semana, eu estava no hospital tomando quimioterapia. Mas eu tomei uma decisão na minha vida: essa quimioterapia não vai me parar, essa doença não vai me parar. Porque eu não vou permitir que coisas que me aconteceram no passado interrompam daquilo que Deus tem para fazer hoje. Na quinta-feira peguei um avião e vim para Dourados. Preguei em Dourados na quinta, preguei em Dourados na sexta, preguei em Dourados sábado.
Hoje pela manhã, o José Carlos foi me buscar. Eu estou aqui, estou voltando amanhã para casa. Sabe por quê? Porque eu acredito em recomeço. Eu sou uma prova viva de que é possível recomeçar. Sentar para nossa casa naquele tempo difícil como empresário, eu ainda há tantos dias, a tua história vai começar a mudar. Fiz um ato profético. Eu fiz uma semeadura na vida daquele profeta. Eu queria honrar, eu acreditava nela. 90 dias depois, a minha empresa começou a funcionar. 5 anos depois, estava comprando um apartamento na Barra da Tijuca, de 186 metros quadrados, de frente para o mar. 5 anos depois. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus de recomeço. Mas você não vai conseguir viver o recomeço enquanto você não esquecer o passado. Deixa eu falar para você, esquecer o passado não é tirar daqui. Mas vai lá, me ajuda aqui, faz um ato profético. Fala comigo, esquecer o passado. Faz assim com o dedo. Não é tirar daqui, é tirar daqui. Porque tem certas coisas que você nunca vai esquecer com a sua mente. Ela só não pode doer no seu coração. Quando eu tinha 16 anos de idade, um amigo meu, brincando, amigo de verdade, brincando, mas de moleque jogando pedra um no outro, garoto jogando pedra um no outro, e uma pedra saiu da mão dele e acabou batendo aqui, ó, aqui na minha testa. E eu ganhei 17 pontos e quase fiquei cego. O nome desse rapaz chama-se Roberto. E o Roberto, ele fala assim, amigo, me perdoa. Eu disse, claro que você é perdoado. Porque eu sei que está perdoado. Porque todas as vezes que eu olho a cicatriz que tem aqui, todas as vezes, eu lembro da pedrada. Mas como não está doendo, não está inflamado, não está doendo aqui, só é uma lembrança aqui. Quando eu digo, a Bíblia diz, esqueçam do que ficou para trás, não é você tirar da memória, é você tirar do coração. Porque o que te aprisiona não é a lembrança, o que te aprisiona é o sentimento que você tem por causa da lembrança. Ai, meu Deus do céu. O que mata você não é lembrar do problema. O que mata você é o que essa lembrança produz nas suas emoções. Você se torna um prisioneiro das suas emoções. Porque você não esqueceu no coração. A Bíblia não está dizendo que ela vai apagar a sua memória. Ela está dizendo, você vai continuar lembrando. Mas quando você está curado, acreditando no recomeço, ainda que você veja, ainda que você lembre, não está infeccionado, não está doendo, vivo novo. Vivo novo. Porque o profeta Isaías fala sobre isso. E ele vai dizer assim, para vocês entenderem, eu abri um caminho no deserto. E eu vou construir um rio numa terra seca. Ele fala sobre duas verdades: caminho no deserto e rio na terra seca. Há 4 anos atrás eu fui a Israel. E entre tantas coisas bonitas que eu vi em Israel, alguma coisa que eu queria era andar de camelo no deserto. Coisa de maluco, coisa de gente maluca. Eu andei onde Cristo andou, fui ver o túmulo, fui ver tudo. Mas eu queria andar de camelo. Pensa num bicho fedorento, é o tal do camelo.
tanto enchi a paciência do guia lá que ele me levou para andar de camelo. Arrumei um outro doido comigo, fomos dois andar de camelo no meio do deserto lá. Eu queria me enfiar no meio daquele areal lá, igual aqueles caras, botei aquele turbante assim, ó. Fiz tudo isso. Eu comecei, gente, tô falando sério. Eu comecei a andar, sol quente, andando, eu feliz da vida em cima daquele camelo fedorento, né? Andando. Aí chegou um determinado momento, a alegria começou, eu comecei a pensar. Eu olhei para frente, areia. Tá bom? Olhei para o lado direito, a mesma cena, areia. Olhei para o lado esquerdo, areia. Caí na besteira de olhar para trás, areia. Eu sou um cara que penso. Eu falei, nós estamos perdidos. Se eu for para cá, é igual ir para lá, é igual ir para cá, é igual ir para cá, nós estamos perdidos. Eu chamei o guia e falei, rapaz, nós estamos perdidos. Tu faz para onde vai, é o mesmo cenário. Ele falou assim, você está perdido, mas eu conheço um caminho nesse deserto que você não conhece. Eu conheço um caminho nesse deserto que você não conhece. Na hora o Senhor falou comigo, esse é o Espírito Santo, que já construiu um caminho onde você não vê. Ouça, existe um caminho preparado para você que você não está enxergando hoje. Mas ele existe. Mas ele existe. Isaías também fala que não só existe um caminho no meio do deserto, mas existe um rio. E a função do rio é extrair água. Existe um rio no meio de uma terra seca. Para você entender isso, você vai entender. Quando eu olho Gênesis capítulo 26, a história de Isaac, a Bíblia vai dizer que Isaac entrou numa terra seca. Gênesis capítulo 26 fala que Isaac entrou numa terra seca. Havia muita seca. Isaac decidiu abrir um poço. E ele deu água. Vieram seus inimigos, entulharam o poço. Se você conhece o texto, você vai entender. Isaac, em vez de ficar reclamando, não brinco mais de abrir poço. Eu abro o poço dos outros em terra, abro o poço de gente em terra, vou parar de abrir poço. Isso é o que nós faríamos. Isaac não. Isaac falou assim, ferrou esse poço aqui, vou abrir outro ali. Saiu dali, foi para outro lugar, cavou outro poço. Adivinha o que aconteceu? Deu água. Os caras que entulharam lá atrás voltaram e entulharam de novo. Isaac podia ter dito, uma vez está bom, duas não. Só que ele não fez isso. Sabe o que ele fez? Saiu, cavou o terceiro poço, está lá em Gênesis 26. Ele cavou o terceiro poço. Agora lá naquele canto, adivinha o que aconteceu? Deu água. Isaac cavou 5 poços. Um dia eu preguei uma mensagem, eu falei assim, Isaac era aquele cara que cada enxadada era uma minhoca. Aonde ele cavava poço, dava água. Pastor, por que você está falando isso? Sabe por quê? Porque quando você está debaixo do recomeço de Deus, aonde você cavar, Deus vai fazer o rio chegar onde você cavar. Mas em vez de ficar reclamando que alguém entulhou teu poço, chorando o passado, abre um poço novo. Recomeça, 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 recomeça. Sabe por quê? Provérbios capítulo 21, versículo 1 vai dizer o seguinte: o coração de um rei, de uma autoridade, é semelhante a um rio na mão do Senhor, que ele inclina as águas para onde ele quer. O que ele está dizendo é que Deus tem controle sobre a trajetória do rio. O que ele está dizendo é que ainda que não tivesse água, Deus ia desviar a água para onde Isaac cavasse o poço. Porque Deus é um Deus de recomeço. Aonde você cavar um poço, se você acredita em Deus, Ele vai colocar água para você começar de novo. Costumo brincar e costumo dizer assim: Deus é um Deus que coordena as águas. Deus é um Deus que comanda.
Lembra a história de Jonas? Jonas está num barco, fugindo, em vez de para Nínive, foi para Tarso. Aí Deus manda um peixe para perseguir o barco de Jonas. O barco acelerava, o peixe acelerava. O barco diminuía, o peixe diminuía. Se o barco fosse para a direita, o peixe ia para a direita. Se o barco... Querido, eu costumo dizer que peixe tem chip. Deus colocou um chip naquele peixe e falou assim: aonde Jonas vai, você vai atrás. Vou provar para você. Quando o Jonas é jogado na água, estava lá o peixe de boca aberta lá. Para onde é que ele levou Jonas? Para onde Deus queria. Agora vai dizer que peixe não tem chip. Ah, pastor, isso é coisa do Velho Testamento. Então vou contar a história do Novo. Um dia chegaram para Jesus e falaram assim: seus discípulos não vão pagar imposto não? Aí Jesus falou assim: pá, larga, peixe comigo mesmo. Pedro, pega uma varinha aí, vai lá e pesca um peixe. Tem 10 milhões de peixes. Aí você vai pegar o único peixe que eu botei uma moeda na boca dele. Vai dizer que peixe não tem chip. Pedro pesca. Vou falar uma coisa para você, queridos. Deus é um Deus que governa os peixes, os rios. Ele constrói rio no meio do ermo. Isso é recomeço. Nessa noite Deus tem um recomeço para você. Eu quero gastar mais alguns minutos com você, em cima de um personagem que eu tenho uma grande admiração por ele, Pedro. O apóstolo Pedro, discípulo de Jesus. A Bíblia fala que Pedro era um pescador, você lembra da história? E o texto de Lucas capítulo 5, eu não vou ler o texto para a gente ganhar tempo. O texto de Lucas capítulo 5, a partir do verso 1 até o verso 7, a Bíblia diz que Pedro saiu para pescar e pescou a noite inteira e não pegou nada. Fala comigo, dia de fracasso. Diga assim: todo mundo tem seu dia de fracasso. Ele era um bom pescador. Ele volta a noite toda pescando. Aí começa a lavar redes para ir para casa. Ele desistiu de pescar. Jesus aparece. E quando Jesus aparece, ele aparece com uma multidão de pessoas. Ele vem andando na praia e uma multidão seguindo Jesus. Ele chega para Pedro e fala: Pedro, me empresta teu barco aí. Eu não sei quanto é você. Dia ruim, não quero ver ninguém. Aí Pedro vai lá e empresta o barco. Depois Jesus prega e falou: Pedro, agora lança de novo a rede. Aí Pedro fala: Senhor, não leva a mal. Eu sou pregador, eu sou pescador. Eu tenho uma companhia de pesca. Pedro tinha uma sociedade de pesca. Você vai ver isso no Evangelho de Marcos. Um cara experiente em pesca. Eu pesquei a noite inteira, esse mar não tem peixe. Esse mar não tem peixe não. Mas porque o Senhor mandou. Fala comigo, sobre a tua palavra. Diga assim: sobre a tua palavra. Por causa da tua palavra, eu vou recomeçar. Eu vou lançar a rede de novo. Sabe aquele dia de fracasso? Que você já desistiu e está jogando a rede fora, e Deus fala assim: faz de novo. Dá mais uma chance, faz de novo. Faz de novo. E por causa dessa palavra, a Bíblia diz que Pedro saiu para pescar. Quando ele sai para pescar, tanto peixe veio para a rede dele, mas tanto peixe veio para a rede dele, que o barco ia afundar. Quando o barco dele afundar, ele fez um sinal para um outro barco que estava na areia, falou: gente, vem me ajudar, porque tem peixe para vocês também. E a Bíblia diz que encheram 2 barcos de peixe. O que eu quero pegar para vocês? Algumas lições sobre recomeço baseado na vida de Pedro. Primeira lição: dia mau acontece na vida de todo mundo. Problema acontece na vida de todo mundo. Fracasso faz parte da vida. Mesmo sendo um experiente pescador, deu errado. Nem sempre dá errado porque você é incompetente, é porque faz parte da vida. Primeira verdade que eu quero que você conhece, que aconteça, é que problemas acontecem na vida de todo mundo. E o pior,
tem coisas ruins que acontecem com pessoas boas. E para chatear a gente, tem coisa boa que acontece com gente ruim. Sabe quando você está vivendo um tempo ruim, e o cara que é sem vergonha está vivendo um tempo bom? Dá raiva, não dá, fala a verdade. Mas tem uma notícia para te dar. Dias ruins é só uma plataforma para você viver um recomeço. Dias difíceis, dias de fracasso, dias de ausência de peixe, dias onde você fez tudo que você podia e não deu certo. Dias assim são dias que Deus cria um cenário, sobe no palco para te levantar. Então, se está vendo um dia ruim, se prepare para viver a graça de Deus. Segunda verdade do texto, que eu quero que você entenda. Tá? Deus é especialista em te honrar aonde você está sendo desonrado. Gente, o cara era um pescador experiente. Ele chega na praia depois de uma noite toda sem um peixe. Fracasso. Aí Jesus vai ao encontro dele. Pastor, eu fiquei perguntando. Jesus, até o senhor encontrar Pedro, tudo bem. Mas precisava levar uma multidão para ver o fracasso dele? Precisava? Até que o senhor vai lá ajudar Pedro, tudo bem. Mas o senhor vai levar uma plateia para ver o dia ruim dele? Sabe o que Jesus me respondeu? Eu não levei a plateia para ver o fracasso de Pedro. Eu levei a plateia para ver o recomeço de Pedro. Às vezes parece que você ficou exposto. Na verdade, Deus só está criando aquela plataforma para te honrar publicamente. Eu profetizo que está começando um tempo novo na vida de vocês. Como igreja, como pessoa, como empresários, como pai de família, como mãe. Eu profetizo que há um tempo novo começando sobre de vocês. E aonde o fracasso está reinando, o recomeço vai começar. Terceira verdade no texto. Não se trata da capacidade humana, se trata da palavra de Deus. O recomeço não é porque eu sou bom, porque se ele fosse bom ele tinha pescado antes. O recomeço foi porque ele tinha uma palavra. E eu hoje estou aqui como um profeta, dando uma palavra para você. Será o teu recomeço. Eu hoje estou aqui dizendo para assim, lança a rede novamente. Lança a rede novamente. Mais uma verdade. Quando Deus te honrar no recomeço e encher o teu barco, porque Ele vai encher o teu barco, aprenda a dividir o peixe. Eu vou repetir. Deus não está enchendo o teu barco para você ficar milionário. Deus está enchendo o teu barco para você dividir com quem precisa. Se Pedro não tivesse dividido o peixe, ele tinha afundado. Tem muita gente que está afundando porque não aprendeu a dividir o que Deus deu para ele. De todo o coração, eu, Djalma, me perdoe, eu não entendo. Por que pessoas têm dificuldade em ofertar no reino de Deus? Eu não entendo. Eu não entendo. Eu não vim pregar sobre finanças, mas eu não entendo. Você acha que Deus só quer abençoar você para você viver bem? Quando Deus te abençoa, Ele tem 3 propósitos. Ele quer que você viva bem. Tenha bom carro, tenha boa casa. A Bíblia diz que o semeador tem que ser o primeiro a desfrutar da colheita. Então viva bem. Eu tenho um bom carro, eu tenho uma boa casa. Segundo propósito, quando Deus te abençoa, é para você dividir com pessoas que têm menos que você.
Bíblia diz que Ele dá pão para quem quer comer e semente para você semear. O segredo não está no pão, o segredo está na semente. Você tem o pão para comer, mas se você comer a semente, ano que vem não tem colheita. Ei, meu Deus do céu, está entendendo o que eu estou dizendo? O segundo propósito de Deus abençoar você, encher o teu barco, te dar recursos, é para você dividir com quem tem menos que você. Seja misericordioso. Terceiro e último propósito: abençoa a casa dele, abençoa o reino dele. Deixa eu contar um segredo para vocês, querido. Eu não pedi autorização para falar isso, mas eu vou falar. Você sabia que todo mês esta igreja deposita o dinheiro na minha conta? Se você não sabia, eu vou estar na público. Nunca pedi. Nunca pedi. Mas o apóstolo Bertelli falou assim: você é pai dessa casa. Um pai não pode ser desonrado. Pega uma parte do dinheiro de vocês. Nunca pedi isso. Ele semeia todos os meses parte do seu dinheiro para a gente cobrir a vida de vocês. Aí você pergunta: pastor, o que você faz com esse dinheiro? Eu pego esse dinheiro e mando lá para Portugal. Porque é semente. O que você da Acre Missões não sabia é que você está investindo numa missão na Europa e não sabia disso. Todo o dinheiro que eu recebo na minha conta. Cadê a irmã da pastora Zilda? Está aqui? Tá, né? Tá. Não estou vendo. Ela vai lá, está ali. Ela chega lá, passa a pastora Zilda, deposita na conta. Não é isso, pastora? Não é isso? Aquele dinheirinho que entra na conta. Ele entra num dia, no dia seguinte eu transformo em euro e mando para a missão em Portugal. Essa igreja está ganhando vida lá em Portugal e não sabe. Mas se você não precisa de dinheiro, graças a Deus, Deus tem me sustentado. Então eu só sou um catalisador. Eu recebo uma semente, eu planto a semente. Recebo uma semente, eu planto a semente. Eu recebo uma semente, planto a semente. E eu vim aqui hoje fazer uma liberação financeira sobre essa casa. Eu queria que você, que é membro dessa casa, levantasse sua mão. Eu quero liberar. Pai, eu declaro um recomeço para essa casa. Um recomeço para os empresários, para os trabalhadores, para os profissionais. Eu declaro, Deus, aumento de salário. Eu declaro, Deus, produtividade. Eu declaro que a sua empresa vai prosperar. Eu declaro que o seu barco vai encher. Eu declaro que por causa da semente que você tem semeado, que você nem sabia que está indo para missões em Portugal, esta semente, ela vai frutificar na sua vida. E Deus vai te dar um recomeço abundante. Diga: eu recebo. Eu libero sobre a sua vida. Mas ouça bem, a hora que Deus começar a encher teu barco, tem 3 coisas que você precisa fazer: viva bem, ajude alguém e invista na igreja. Uma coisa para vocês, eu quero terminar essa mensagem. A última coisa que você viu no recomeço de Pedro é que o fim dele é melhor do que o começo. Jesus falou uma proposta para Pedro: Pedro, até agora eu precisava se matar para pescar. Era você que tinha que correr atrás para pescar o peixe. A partir de agora eu te farei pescador. Deus falou assim: agora não é para você com a sua habilidade, Pedro. Agora eu vou fazer de você um pescador. E você vai pescar mais do que peixe, vai pescar homens. E é esse Pedro, que em Atos capítulo 2, ele levanta a mão e ele diz assim: por que estão olhando para mim? Como se pelo meu próprio esforço eu pudesse fazer esse paralítico levantar. Isso não foi outra coisa, senão o Deus, o Jesus que me chamou para pescar. Ele faz um sermão e 5.000 pessoas se convertem. E agora tinha peixe e tinha gente. Eu profetizo que você
vai ter uma vida abundante nesse recomeço. Fique em pé, por gentileza. Fique em pé. Você recebeu essa palavra? Queridos, eu quero orar por você. Eu não quero terminar. O pessoal da adoração, se puder subir, eu agradeço. O time de adoração, se quiser subir, por gentileza. Eu quero terminar essa palavra fazendo uma oração por você. Eu costumo dizer que Deus me tornou um especialista em recomeço. Eu podia contar muitas histórias para você. Muitas histórias. De como no meio do fracasso Deus me levantou. Mas eu vim nessa noite dizer para você que um dos atributos mais incríveis de Deus é que Ele acredita na gente. E Ele não desiste da gente. E Ele está fazendo algo novo nesse lugar. Diz o texto de Isaías, embora você não perceba, já está vindo a luz. Ainda que você esteja diante de um deserto, como eu estava lá no Saara, olhando para frente, não enxergando nada, olhando para o lado, não enxergando nada. Você já viveu isso? Quem já quebrou na vida sabe o que eu estou falando. Não importa o que você faça, parece que a cena é a mesma. Olhando para frente não dá certo, olha para o lado não dá certo, tenta de um canto não dá outro, tenta do outro. Você pode estar exatamente como eu naquele deserto. Você pode pensar como eu estava pensando, nós estamos perdidos. E aí Deus tem que levantar um guia chamado Espírito Santo para dizer assim: eu tenho um caminho que você não está enxergando. Ainda que você não esteja vendo água, há água no lugar ermo, embaixo da terra. Nessa noite Deus quer mudar a tua sorte, Deus quer te dar um recomeço. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu queria que você pensasse na sua vida. Qual área você gostaria de ter um toque do recomeço de Deus? Talvez você esteja aqui. Existe uma área, talvez da área financeira da sua vida, talvez da área matrimonial, área emocional. Você já está cansado, sofrendo, lavando as redes como Pedro. Talvez você esteja aqui debaixo de um dia ruim, de um fracasso como Pedro estava. Jesus te trouxe hoje aqui porque tem um recomeço para você. Eu não sei o que você está vivendo, mas eu sei que o Deus do recomeço está nesse lugar. Se você precisa de um toque, de uma oração, vem à frente, eu quero orar com você. Sai do seu lugar, eu quero orar. Vem aqui à frente, por favor. É no dia do fracasso que Jesus aparece no nosso barco. É no dia que parece que está dando tudo errado. Ele aparece na nossa praia. Ele vem nos encontrar. Eis, abalabaxemeandanás. Pai, essa noite eu evoco a tua palavra.
que é viva, verdadeira, como uma espada de dois gumes. E eu declaro que essa noite a essência de Deus, a essência do recomeço, está sobre esse lugar. E assim como o Senhor não desistiu de Pedro, o Senhor não desiste da gente. Assim como o Senhor não desistiu de Adão, o Senhor não desiste da gente. Meu Deus, eu quero usar a autoridade que me foi dada pelo apóstolo Bertelli e pela pastora Zilda sobre esta casa e profetizar o recomeço para os membros desta casa nas áreas mais distintas da sua vida, mas principalmente como igreja. Libero recomeços ministeriais. Libero recomeços ministeriais. Eu declaro, ó Deus, que pessoas que foram frustradas e hoje precisam de um recomeço, o Senhor te dá um recomeço. Eu libero recomeços familiares. Ainda que tenha havido situações difíceis na sua vida, Deus não desistiu de você, Deus não desistiu da sua família. Eu declaro sobre as empresas, sobre os empresários, sobre o trabalhador, Deus tem um recomeço para você. Deus tem um vigor novo para você. Deus tem um rio onde você não enxerga. Deus tem um caminho no meio do seu deserto. E nessa noite, usando a autoridade profética sobre a minha vida, legitimado pelo pai desta casa, o apóstolo Bertelli e pastora Zilda, eu tomo a autoridade e digo: viva um recomeço. Mas esqueça o que está para trás, porque Deus está prestes a fazer algo novo. Você pode não perceber, mas Ele vai começar. Eu declaro que Deus te abençoe e que quando houver o teu recomeço e o teu barco estiver cheio, não seja egoísta. Aprenda a dividir os peixes para não afundar, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor.